Romanos, no capítulo 9, eu gostaria de fazer a leitura hoje, iniciando no verso 6, ao final do verso 13, tá bom? Vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos acompanhar a leitura, iniciando no verso 6, ao final do verso 13, de Romanos, capítulo 9. Nós estamos entrando nessa parte das Escrituras, dessa carta, capítulo 9. Então, faremos essa leitura e logo após nós faremos uma breve oração. Diz assim a palavra de Deus, Romanos, capítulo 9, verso 6 ao 13. Todo mundo achou? Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a em nossos corações. Pai, é um momento muito sublime na nossa vida e um privilégio muito grande estarmos nesse dia do Senhor, reunidos, Pai, na tua casa de oração, de adoração, mas também, Pai, um local de instrução, onde nós recebemos a tua palavra, o alimento espiritual para as nossas vidas, e a tua palavra, Pai, ela é realmente a verdade. Agora, Senhor, nós estamos diante dela e reconhecemos, Pai, que somos muito pequenos, insuficiente para realmente transmitir ela da grandeza que é, Pai. Se nos sentimos pequenos e totalmente dependentes do Senhor. Então rogamos a Ti, o Teu Santo Espírito, que é o autor dessa palavra, que nos ilumine, Pai, nessa passagem e que possamos assim receber do Senhor a compreensão verdadeira, o discernimento e aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. A Tua igreja está aqui reunida, Pai, para receber a Tua palavra. Que ela venha mesmo cheia de graça, de verdade, ao encontro das nossas necessidades. Então, a responsabilidade de cada professor de ensinar a Tua palavra. Mas, acima de tudo, Pai, dependemos do Espírito Santo. Ele que realmente seja nosso professor nessa manhã. E nos revele, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Para a edificação da Tua igreja, fortalecimento espiritual. E se porventura entre nós seja uma criança, um intermediário, um junior, um adolescente, um jovem, um senhor, uma senhora, que possa mesmo, Pai,
receber o presente da salvação, se é que ainda não tem. Então entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós estamos entrando nessa parte da carta do Paulo, em que o assunto, né, pertinente aqui é realmente a nação de Israel, o povo judeu. Então Paulo vai tratar no capítulo 9, 10 e 11, com especificamente o povo judeu, a nação de Israel. E é bem notório aqui, no último estudo, nós estávamos mostrando um pouquinho a introdução dessa passagem, a grande preocupação na vida realmente do apóstolo Paulo, que era um judeu, né? Paulo era judeu, mas esse homem tinha uma grande preocupação com o seu povo, e é bem notório a partir aqui do capítulo 9, porque ele demonstra mesmo na sua própria vida uma grande tristeza pela condição do povo de Israel. Mas não só a preocupação e tristeza da condição, mas a condição espiritual do povo chamado realmente o povo de Deus. E vai nos ajudar em relação à igreja, e nós vamos tirar, e temos procurado tirar lições preciosas para as nossas vidas através dessa passagem. Então, o foco aqui é notório, nós vamos ver, né, iniciamos no último estudo, a vida desse homem, a sua preocupação e uma profunda tristeza que Paulo tinha no seu coração em ver a condição espiritual daquela nação. Especialmente a sua falta de discernimento, a sua falta de compreensão, a rejeição em relação mesmo até ao próprio Deus, as coisas de Deus. Por eles terem o privilégio e terem recebido de Deus, a Bíblia fala dos oráculos de Deus. Deus escolheu esse povo para realmente ser um padrão, ser um exemplo para o resto do mundo. Através desse povo, abençoar os demais povos, as demais nações. Então, nós vamos ver que, apesar de tudo que eles tinham, eles não compreenderam realmente o que Deus queria para as suas vidas. Então, Paulo aqui mostra um sofrimento muito grande na sua vida, mesmo no seu coração. No capítulo 9 aqui, ele começa, né? Olha, digo a verdade, em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo e a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Então, esse homem vivia com escute, grande tristeza, não é? E uma incessante dor no seu coração. E o motivo? Pela condição da nação de Israel. E no capítulo 10, no verso 1, ele diz o motivo, né? Diz aqui, olha, capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos.
Então veja, né, o que dava tristeza no coração de Paulo e uma incessante dor era ver que o povo de Deus estava perdido, estava na perdição, e eles necessitavam o quê? De salvação. Então, esse é realmente o pano, né, a coisa principal que Paulo vai mostrar aqui nesses capítulos. Por quê? Apesar de quem eles eram, e aqui ele diz, olha, no versículo 3, do capítulo 9, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, ou seja, se isso fosse possível, né, por amor de meus irmãos. Veja assim o quanto Paulo amava o seu povo, amava mesmo essa nação, que ele dizia, olha, se for possível, eu desejaria ser anátema, ou seja, um amaldiçoado, separado de Deus, pronto para a perdição, para ir ao inferno, por amor dos meus amados irmãos, compatriotas, segundo a carne, não é? E aí Paulo mostra quem realmente era essa nação. Ele diz aqui, olha, eles são os israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. São deles os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então veja, né? Apesar de tudo isso, a maioria da nação estava perdida, necessitando da salvação. E eles, amados, tiveram o privilégio de receber, não é, a salvação, o Redentor, Cristo Jesus. E ele veio, a Bíblia diz que ele veio para o judeu, não é? Veio para o que era seu. Porém a nação, a maioria, fizeram o quê? Rejeitaram, não é? Desobedeceram. Então veja a tristeza, é compreensível desse homem, né? Do apóstolo Paulo. Então ele, no último estudo, nós vimos que ele faz essa declaração, né, sincera, sem cera, né, sem falsidade, uma declaração sincera, verdadeira, a respeito deles, dos compatriotas dele. Como ele diz aqui, né? Olha, digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando na minha própria consciência, né, e o Espírito Santo, o amor, a sinceridade que eu tenho por vocês. Não só essa declaração sincera, verdadeira, mas a demonstração do amor que ele demonstrava, né, por eles, pelo povo judeu. E aí nós vimos isso no verso 2, olha, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração por esse fato de vocês não entenderem, não compreenderem o real motivo que Deus os escolheu e enviou, né, a salvação para vocês. E eu demonstro isso, o meu amor é tão grande por vocês que eu estou a ponto de eu mesmo ser separado de Cristo, deixar, né, o privilégio da salvação, ir para o inferno, ser um amaldiçoado, se com essa minha atitude, com essa minha demonstração de amor, vocês
a nação inteira recebesse a salvação. E não só a declaração, mas a demonstração, mas nós vimos que ele foi dedicado, né? A dedicação intensa do apóstolo Paulo em todas a sua vida. Paulo foi escolhido por Deus para pregar o evangelho, sim, mas mais para o povo gentil, né? Vai para o gentil, ou seja, para o não judeu, ele sendo um judeu. Mas Paulo não perdia de vista e o alvo do seu povo. Então, em cada local que Paulo ia, em cada cidade, aonde Paulo ia, primeiramente ele buscava quem? O judeu. Não é? Buscava onde tinha judeu, onde tinha sinagoga, para o quê? Pregar mesmo o evangelho da graça de Deus. Então, era uma verdade isso na vida dele, né? Essa declaração, essa demonstração e essa dedicação em relação ao povo de Deus. Mas sabe, amados irmãos, isso só não era suficiente. Por quê? Porque mesmo o povo de Deus recebendo, né, todos esses privilégios, esses benefícios, como Paulo mostra, eles, como nação, eles rejeitaram. E no capítulo 9, a primeira parte do capítulo 9, né, no meio disso tudo aqui, Paulo vai mostrar que Deus não falhou em relação a eles, né? A palavra de Deus não falhou por causa da incredulidade deles, por eles terem rejeitado. Por quê? Eles achavam, por terem recebido tudo isso, já bastava, né? Já bastava, era o suficiente. Mas esqueceram, né, do principal, que era a sua salvação. E nós vamos ver que o fato de eles serem israelitas, ou seja, filhos de Abraão na carne, isso não garantia que eles eram filhos de Deus em relação ao Espírito, porque a palavra não vai mudar, a salvação não vai mudar, ela não é por obras, né, nem por descendência, mas é pela fé. E é importante para nós, porque o judeu, ele confiava naquilo que eles receberam, né? Tudo que nós vemos aqui, olha, somos melhores do que essas outras nações realmente. Temos as promessas, né? Temos a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, os patriarcas, mas isso não garante a salvação de ninguém. Sabe, irmãos, nós vamos tirar lições preciosas, porque o fato, né, de, por exemplo, você saber das coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus, frequentar a igreja Hebron, como eu frequento há 24 anos, ter nascido aqui, eu sei versículo, eu sou do OANS, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, né? Enfim, eu já estou, não está não, viu? Não garante nada. Eu sou filho do pastor Herbert, né? Eu sou evangélico. Não te garante nada, meu amado. Não te garante nada, meu irmão, minha irmã. Não confia em denominação, não confia em pastor, não confia na carne, porque é muito perigoso. A salvação, ela é pela fé e vai continuar sendo. Ou seja, eles, né, pensavam assim, apesar dos privilégios recebidos, porque a salvação é pela graça de Deus, não é por merecimento, né? Eu sou filho
do Abraão, então, eu mereço. Ou pelas obras, por aquilo que eu faço, né? A salvação é mediante a fé. E a fé em quem? Em Abraão? Não, a fé é em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, a Bíblia diz, não é por merecimento nem por obras, é um presente de Deus. E esse presente Ele dá a quem Ele quer. Escute bem. E nós vamos ver aqui, está em foco, a soberania de Deus na salvação. Ou seja, na eleição. É Deus que elege. E nós vamos ver que, mas Deus não escolheu o povo? E nós vamos ver sim. Mas Deus escolheu um Israel dentro de Israel. Né? Um Israel espiritual. Então é isso que Paulo está mostrando, que eles não entenderam, não compreenderam. Esse é o pano de fundo aqui que nós vamos assim mostrar, não é? E Paulo realmente vai provar, vai demonstrar que o fato deles serem descendentes de Abraão na carne não garantiu nada, muito pelo contrário, né? Toda a história de Deus e a história do povo de Deus, e não vai falhar, né? Porque eles estavam dizendo, olha, então Deus falhou na sua palavra, nas suas promessas, porque muitos nós sabemos, vocês acredito que têm acompanhado, ler a palavra de Deus, quantos do povo de Israel foram perdidos, né? Morreram no deserto, em toda a história do povo judeu. Então isso é muito interessante, porque nós vamos ver que a salvação aqui, ela é individual, ela é pessoal e ela realmente é um presente de Deus. E dividimos assim em 3 blocos, porque do verso 6, aliás, do capítulo 9, de 1 a 5, é realmente essa introdução, o Paulo demonstrando a sua preocupação, né, com a condição espiritual do povo. Mas do verso 6 até o verso 13, vai falar da infalibilidade da palavra de Deus e das promessas de Deus. Ou seja, Deus falhou porque a maioria dos judeus não creram, não foram salvos. É isso que Paulo vai dizer aqui, olha. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, ou seja, a infalibilidade da palavra de Deus e das suas promessas. Do verso 14 até o 18, vai falar, Paulo vai tratar, porque assim pode pensar que a injustiça da parte de Deus, Deus é injusto, né? Porque ele diz aqui, olha, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus pelo fato, escute, de Deus eleger alguns para a salvação e outros realmente para a perdição. É muito duro o homem ouvir isso. Eu ando me tremendo esses dias, né, lendo essa passagem, porque nós vamos dar de encontro com a soberania de Deus, mas também a responsabilidade do homem. Mas uns foram, por Deus, preparados para a salvação e outros para a perdição. E aí o diabo, o mundo, vai acusar Deus de injusto. Ele é injusto. Mas nós vamos ver que não há injustiça da parte de Deus, não é? Então, primeira etapa, a infalibilidade da palavra de Deus, nós vamos ver que não. A injustiça da parte de Deus, nós vamos ver que também não. E
do verso 19 até o 29, eles vão dizer, né? Então, por que Deus se queixa, né? Que eles não creram? Diz aqui no verso 19, olha, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ou seja, o fato de eles não terem crido em Deus, né? Por que Deus está dizendo, vocês não creram em mim, se sou eu que escolho, né? Sou eu que determino. Mas sabe, amado, isso também não justifica, porque vai dizer o apóstolo Paulo aqui, olha, com Deus ninguém se discute, né? O homem é indesculpável diante de Deus, ou seja, há sim a incredulidade dos judeus que rejeitaram o Senhor. Isso aí está do verso 19 até o 28. Então, coisas grandiosas, né? Já dizem que o capítulo 9 de Romanos é pura dinamite, né? Vai mexer com muita gente. Mas eu estou muito assim, dependente de Deus para isso, sabe, irmãos? Mas vamos lá, né? Que Deus nos ajude. Primeiramente, Paulo diz aqui, né? Olha, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então, as promessas de Deus foi para o seu povo, sim. A palavra de Deus foi para o seu povo, sim. Quando Deus está dizendo aqui, Paulo está dizendo, né, que nem todos os de Israel são de fato israelitas, ou seja, há um verdadeiro israelita, ou seja, há um verdadeiro Israel dentro do próprio povo de Israel, não é? Ou seja, Paulo fala aqui de um descendente. Em outra passagem ele diz um remanescente. E esse, amados irmãos, nós vamos ver que é espiritual, né? Não é carnal. No capítulo 2, Paulo já vinha mostrando isso. Olha, Romanos capítulo 2, no versículo 28, ele diz assim, olha, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o que quer dizer aqui? Que o verdadeiro descendente de Abraão é o espiritual. E aí nós temos que ver, porque o Paulo vai usar aqui para demonstrar essa verdade, a vida de dois patriarcas, né, de Abraão e de Isaac. Então nós sabemos, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, a história do patriarca Abraão, né? Gênesis capítulo 12, aqui há o chamado, Gênesis capítulo 12, no verso 1, Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, no meio mesmo da sua geração, e aprove a Deus, em sua soberania, né? Aqui está realmente a eleição, elegeu a Abraão, esse homem. Ele diz, capítulo 12, olha, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei,
o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa de Deus, né? A soberania de Deus em chamar Abraão. E disse, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, né? Creu nas palavras de Deus, creu nas promessas de Deus. E isso, escute, lhe foi imputado como justiça. Então ali, nesse momento, é uma obra de fé, né? De acreditar na palavra de Deus, de acreditar realmente nas promessas de Deus. E o que aconteceu, né? Abraão, ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi peregrinar na terra que Deus disse que ia dar a ele como herança. E dele sairia realmente um herdeiro, não é? O herdeiro da promessa, o descendente de Abraão. E o tempo passa, Abraão tinha 75 anos, né? A história vai, e o tempo passa, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, Sara vai envelhecendo, ele também. E 11 anos depois, nada. Sara era como que estéril, não dava fruto, né? E o que aconteceu? Vamos dar um jeitinho, né? Deus prometeu. Aí o que a Sara fez? Chamou a Agar, a egípcia, uma serva dela, e disse, olha, deu a Abraão, que através dela viria, né, o descendente. Para continuar, porque Abraão disse, Senhor, o meu herdeiro é o Damasceno Eliezer. E o que aconteceu? Abraão, ele concordou com essa jogada aí, né? E dessa união veio quem? Ismael. Veio Ismael. Bom, o tempo passou, né? Abraão achava que Ismael era quem ia ser o seu herdeiro, mas mais na frente, né, aqui no versículo, veja, no capítulo 17, no capítulo 17, finalzinho do verso, capítulo 16, verso 15, diz, e Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz. E aí Deus chamou novamente, quando Abrão tinha agora 99 anos, né? 13 anos depois. E disse assim, olha, apareceu-lhe ao Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência.
dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais o Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então, Deus faz uma aliança, não é, com Abraão, e disse a tua descendência. Não falou nada de Ismael, não é? Mas seria dele e de Sara. E 11 anos depois, nós vemos que nasceu realmente Isaac, ou seja, o filho da promessa, né? Um milagre de Deus. Sara já com a idade avançada. Aí o capítulo 21 vai mostrar realmente esse nascimento. Então, amados irmãos, volte aqui para Romanos, e Paulo vai explicar, né, que Deus não falhou a sua promessa, porque a promessa foi de Abraão e de Sara. Deles é que sairia a descendência, né, verdadeira. Ou seja, não foi uma coisa do homem, né? A obra de Abraão, de Sara e de Agar que gerou a descendência de Israel. Uma coisa humana que o homem pôde fazer. Não. A descendência espiritual que Paulo está mostrando aqui para os israelitas era uma geração, uma descendência espiritual. Ou seja, um milagre de Deus aconteceu. Uma mulher de 99 anos, né, e um homem de 100 anos gerar Isaac, né, o filho da promessa. Então a palavra de Deus era com esse, né? Então volte lá. Por isso que diz aqui, olha, Romanos capítulo 9, no versículo 6. Há infalibilidade na palavra de Deus, nas suas promessas, pelo fato da nação ter rejeitado? Não, porque nem todos os de Israel são de fato o quê? Israelitas, né? Aí ele vai explicar, olha, nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Porque foi dois povos aí, duas nações de Ismael, eles receberam, sim, bênção de Deus, vai ser um cavalo bravo, né? Tu vais ser contra todos e todos contra vós, e tu vais morar fronteiriço ao teu irmão. É isso que está lá hoje. Árabe com judeu. Não tem conciliação. São dois povos, né? Um da carne e o outro o da promessa. Então, não tem quem faça paz ali, né? Não tem jeito. Aqui é a explicação. E veja, são descendentes de Abraão na carne, mas no espírito não, é pela fé, né? E dentro do próprio Israel, dos israelitas, há aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram as promessas de Deus por incredulidade. E muitos estão perdidos, não estão salvos não, apesar de serem, né, descendentes de Abraão na carne, mas não é do espírito, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé. Aliás, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. E Abraão é considerado o quê? O pai da fé. Então, os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. O crente Abraão, né? Então, não mudou. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, em Isaac, verso 7, será chamada a tua descendência, ou seja, é um milagre, né? É um milagre de Deus. Isaac é um milagre de Deus. É um nascimento sobrenatural, né? E, olhando nos nossos dias, o nascimento espiritual é um milagre. É um novo nascimento, né? Então, Paulo está dizendo isso, olha, isto é, estes filhos de Deus, né, não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, veja, os filhos da promessa, né?
Os filhos da promessa que são verdadeiramente os descendentes. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Aquilo que nós assim mostramos, né? Então, desde Abraão até os dias de Cristo, ou seja, a velha aliança, né? Os que são verdadeiramente salvos, os verdadeiramente israelitas, são os que esperaram pela fé. E até desde Adão, né? Tudo pela fé. Deus prometeu que mandaria o Messias, o Redentor, o Salvador, aquele que ia esmagar a cabeça da serpente, né? Aquele que ia dar a vitória. Então, desde esse tempo, era tudo pela fé, apontando para o Messias. E depois de Abraão, nós vimos que veio Isaac, né? Depois Ismael ficou à parte. Depois veio Jacó, José, os patriarcas, né? E passa para os profetas, para os juízes tementes a Deus, os reis tementes a Deus, os profetas, todo diferente, né? Um Israel espiritual, mesmo no meio do povo, né? Isso é muito interessante. Ou seja, a promessa de Deus falhou? Não falhou. Deus realmente continua, né, cumprindo mesmo as suas promessas. Então, no caso de Isaac. Aí, Paulo dá outro exemplo aqui, né, de outro patriarca. Veja no versículo 10. Diz, porque eles podiam dizer, né, olha, também, né, era lógico, Deus escolheu o da promessa, que não foi por obras, né, para ninguém se gloriar. Ok, mas no caso aqui de Rebeca e Isaac, diz aqui, olha, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaac, o nosso pai, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já lhe fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Olha só agora, né? Outro exemplo que Deus vai dar da sua soberania e da eleição em relação à salvação. Sabemos a história também, né? Deus, aliás, quando Isaac nasceu, cresceu, Abraão disse, olha, tu não vais ter mulher aqui da nossa região, como Ismael, né? Mas mandou ele lá para a casa dos parentes, e lá teve aquele encontro especial com a Rebeca. Então houve o casamento, e voltaram para a terra de Canaã, e a descendência e as promessas. Tinha 40 anos Isaac. Quer ver? Olha aqui a palavra de Deus, né? É Gênesis capítulo... Vamos ver aqui. 21. Não, desculpa. Gênesis 25, desculpa. É que eu li, mas não anotei aqui na minha referência. Gênesis capítulo 25. Ora, verso 19. São estas gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por sua esposa Rebeca, filha de Betuel,
o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmãos, isso não foi rapidinho, não. Sabe quantos anos passou Isaque orando a Deus por Rebeca? 20 anos. Olha aqui no verso 26. Depois nasceu o irmão, os gêmeos nasceram, né? Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhe os deu à luz. Então veja bem, né? Passou 20 anos orando pela promessa de Deus. E Deus assim ouviu a oração e veio gêmeos, né? Gêmeos lá. E o que aconteceu? Durante a gestação, os dois começaram a brigar, né? Dentro do útero da Rebeca. O negócio era feio mesmo, que ela orou ao Senhor: Senhor, por que está acontecendo isso? Esses meninos vivem brigando. Aí Deus diz: olha, é porque aí há duas nações, são dois povos, e o mais novo, ele vai ter soberania sobre o mais velho. Ou seja, foi escolha de Deus. Então, volte lá em Romanos, né? É isso que o Paulo está mostrando, quando diz aqui, olha, verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, né? Estavam lá, os dois, no ventre, não tinham nascido, não tinham praticado o bem nem o mal, não é? Deus escolheu, não foi por causa, não é, que um era melhor do que o outro, um era mais bonitinho do que o outro. Não, Deus escolheu. Isso aí é a soberania na eleição. Paulo diz aqui, olha, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Normalmente, né, no Antigo Oriente, o primogênito ele tinha a primazia, né, era o herdeiro. E Deus aqui quebra isso, né, tradição de homem, coisas humanas, e bota o mais novo para ser ser o herdeiro da promessa, né? E é isso que ele quer dizer aqui, olha, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, ou seja, a soberania de Deus. E continua, já lhe fora dito a ela, Deus falou com a Rebeca, olha, o mais velho será servo do mais moço. E aqui diz a palavra de Deus, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, o filho da promessa, a promessa de Deus continua, né, no descendente o quê? Espiritual, no milagre, é chamado de Deus. Então, amados irmãos, o que está em foco aqui é a soberania de Deus realmente na salvação. Ele diz, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. É uma citação, até que Paulo usa aqui, de Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. São várias perguntas, né, que o povo faz a Deus. E aqui no capítulo 1 diz assim, olha, Malaquias 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então Deus diz assim, olha,
eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós me dizeis, em que nos tem amado? Veja, irmãos, não é? Como o povo, ele é rebelde, como o povo é murmurador, como o povo é ruim. Ou seja, apesar de tudo que Deus, na história desse povo, tinha feito e tem feito por eles, o povo de Israel, nós acabamos de ver no início as promessas, né? A lei, as bênçãos, livrou eles da escravidão, com amor realmente. E eles, de forma rebelde, né? Desobedeceram a Deus, deixaram a Deus, não cumpriram a palavra de Deus, as promessas de Deus, se misturaram com o povo gentio, adoraram os deuses falsos, casaram com mulheres, se rebelaram, né? Tudo isso. E ele ainda disse, Deus diz, eu tenho amado vocês. E ele diz, em que o Senhor nos ama? Estamos, né, submissos a outras nações, pagamos impostos e tal, essa reclamação, né? E Deus diz, eu amei vocês. Prova! Aí Deus diz aqui, né, em que nos tem amado, eles perguntam. Deus diz assim, olha, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a quem? A Jacó. Ou seja, eu escolhi vocês. Eu amei vocês realmente. Pelo fato de ter preterido Esaú, né, é a prova maior que eu amei, que eu escolhi. Eu dei o principal para vocês, que é a salvação. Sabe, amados? Muitas vezes nós podemos perguntar, né? Deus me ama realmente? Porque eu só vivo na peia, né? Estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade, estou doente, está faltando isso, está faltando aquilo, reclamando, murmurando. Será que Deus me ama mesmo? Desgraçado ama, sim. Ele te deu o melhor, que é a salvação. Te escolheu no meio de uma geração corrupta. Tu estava indo para o inferno, nós, irmãos. Nós temos já o melhor, o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. E continuamos como esse povo aqui, murmurando, reclamando, xingando, sabe? Desculpa, nós temos que ter a vergonha de Deus, né? E Deus está dizendo aqui, olha, eu amei vocês. Eu amei a Jacó. Eu amei e, né, esqueci de Esaú. E ele continua, olha, porém, aborreci a Esaú. Esaú, que é o mesmo Edom, né? E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom, que é a mesma pessoa, Esaú, se diz Edom, fomos destruídos, mas nós vamos retornar, vamos edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos verão os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos termos de Israel. Sabe, amados irmãos, são palavras duras, né? Mas aqui trata da soberania de Deus, da eleição de Deus. Então, Paulo está mostrando aqui que a palavra de Deus não falhou. A infalibilidade da palavra de Deus, ou seja, Deus estava falando com
os filhos da promessa, né? Aqueles que foram salvos, foram tirados até do meio de Israel. A salvação é realmente de Deus, é da soberana vontade de Deus. Então, esse primeiro ponto aqui, vem a resposta, né? Deus falhou na sua palavra? Não, não falhou. E eu queria tirar algumas aplicações para a nossa vida hoje, né? Particular. Sabe, irmãos, aqui Paulo estava preocupado, né, com a condição espiritual do povo de Deus, da nação de Israel. Eles tinham tudo, né? A adoção, através da circuncisão, os privilégios, a glória, viram Deus trabalhando, milagres, curas, comida, fazendo o que fez com o Egito, os patriarcas, os juízes, os reis, milagres, né? Glória de Deus nessa nação. Diz aqui, as alianças, todas feitas com esse povo. A legislação, diz que não há legislação mais perfeita em outros povos como a que Deus deu a Israel. As leis, né? Tudo. O culto, a adoração a Deus, Deus ensinando, desde Adão, né? Como seria. As promessas, todas elas eles receberam. Os patriarcas, e deles também veio Jesus Cristo, o descendente, o Filho de Deus. Mas sabe, irmãos, eles rejeitaram tudo isso. Eles ignoraram tudo isso. Ou seja, não foi suficiente para o povo de Deus. E ainda estão dizendo, olha, falhou a palavra de Deus. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Guarde esse versículo aí. Números 23, 19 diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então Deus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre totalmente as suas promessas, ou seja, Deus é soberano. Ele prometeu, né, que mandaria o Salvador do mundo, não só de Israel, mas do mundo inteiro. E sabe, amados, tem uma bênção, né? Veja aqui, nós vamos ver, mas só para nos animar. Verso 23 do capítulo 9, diz assim, olha, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que, para a glória, preparou de antemão, os quais somos nós. Agora vamos nos incluir, né? Nós aqui, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Osés, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Então, irmãos, hoje nós fazemos parte da igreja, né, que Deus chamou e está chamando no meio de uma geração corrupta para sermos realmente filhos de Deus. Outrora filhos da ira, filhos da desobediência, não éramos povos, aliás, não éramos povo de Deus, estávamos separados, longe, como diz lá em Efésios, né? Mas Deus, na sua soberania, te escolheu, me escolheu para ser seu povo, ou seja, fazer parte da igreja do Senhor. Agora, outra lição, frequentar a igreja, não é? Frequentar os cultos, fazer parte até de um trabalho, fazer parte de um rito,
como diz aqui, oferecer algum sacrifício, coisa mesmo, material que podemos aprender, podemos ensinar. Você ora e tudo, isso não garante nada, viu? Não garante nada. A salvação, ela requer o novo nascimento. Isso é chamado de Deus. Agora, nós assim, fazemos o que Deus manda, né? Como igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê, né? Que é obra de fé, é Deus que chama, e nós vimos alguns estudos atrás, o chamado é de Deus, ele vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então vamos pregar, vamos trabalhar, vamos ensinar para as nossas crianças, para os jovens, para todos, esse é o caminho, né? Mas é Deus que vai realmente eleger, Deus que vai realmente chamar. Outra coisa, não desista de orar, né? Isaac orou quantos anos? 20 anos, né? Pelo seu filho. Nós temos filhos, filhas, né? Que ainda não são filhos de Deus verdadeiramente. Não nasceram de novo ainda. Mas ora, não desista de orar pelo seu filho, pela sua filha, né? Que Deus, Ele tem as suas promessas, Ele cumpre. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? Faça a sua parte. Aí é com Deus, amados irmãos. Então, a lição de hoje para nós é essa, né? Deus falhou nas suas promessas? Realmente falha na palavra de Deus? Não, de forma nenhuma, porque aquilo que Deus prometeu a Abraão, Ele cumpriu, ou seja, os filhos da promessa. E hoje, nessa manhã, amados irmãos, como nós vimos aqui, né? Nós estamos inseridos como os verdadeiros filhos de Abraão, né? Não da carne, mas pela fé. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. E aí Paulo diz assim, olha, verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão, né? Os da fé. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, é contigo, é comigo, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são os abençoados com o crente Abraão. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Temos assim visto que há uma grande preocupação que houve com teu servo Paulo em relação ao povo de Deus. Mas um povo que tinha todos os privilégios, os benefícios, mas não entenderam, não compreenderam, acharam que era suficiente ser filho de Abraão, viver naquela terra, fazer os sacrifícios e tal, mas isso não garante a salvação. Senhor, como igreja agora, nessa hora, Senhor, eu vejo com grande preocupação também, até como pai, como pais aqui que são crentes. Ó Pai, temos um rebanho a cuidar, temos uma família a zelar, e nos ajuda, Senhor, a realmente zelar pela vida espiritual dos nossos filhos, das nossas filhas. Que possamos, assim como Paulo, nos esforçar, demonstrar o nosso amor em levá-los, Pai, aos teus caminhos, mostrar que há necessidade, sim, de um novo nascimento, é pessoal, é espiritual.
Nós lemos na tua palavra que ela diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não está dizendo que se eu for salvo, se eu crer em Jesus, automaticamente os meus filhos vão ser. Não. Eles precisam ser ensinados que são pecadores, que precisam da salvação. E assim, Pai, pela fé, recebam o Senhor Jesus como Salvador. Então nos ajuda, Pai, a orar também pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, que tenham compreensão, Pai, pelos que outrora estavam aqui conosco, mas hoje não estão, Senhor. Tu sabes realmente quem são os da carne e quem são realmente os do Espírito. Nos ajuda, Senhor, e assim entregamos carinhosamente cada vida aqui em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amém.